E hoje nós vamos falar Mateus 17, do 24 ao 27. Quem encontrou com um sinal bem alegre, pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito: e chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Amém, meus irmãos? Podeis se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o milagre da moeda na boca do peixe. Uma providência necessária. O milagre da moeda na boca do peixe. Uma providência necessária. Você crê que Deus, Ele tem uma providência necessária para você? Você crê que Deus tem uma providência suficiente para você? Agora se prepare, porque às vezes as providências de Deus estão escondidas em lugares que nós não imaginamos. Meus irmãos, quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 17, nós vamos perceber que o tema principal de Mateus capítulo de número 17 é mostrar Jesus como rei. E aqui há três grandes acontecimentos neste capítulo de número 17 que nos apresentam três imagens de Jesus como rei. A primeira imagem de Jesus como rei, em Mateus capítulo de número 17, é do versículo de número 1 ao seu versículo de número 13, onde nós vamos ver o rei em sua glória, Jesus no monte da transfiguração. A segunda imagem que nós vamos ter em Mateus capítulo de número 17 de Jesus como rei, é o rei em seu poder. Nós veremos isso a partir do versículo de número 14 ao versículo de número 21, onde Jesus, de uma forma extraordinária, ele cura um jovem que é chamado de o jovem lunático. Mas a terceira imagem de Jesus como rei, em Mateus capítulo de número 17, se encontra do versículo de número 22 e se estende até o versículo de número 27, onde nós vamos ver o rei Jesus em sua humildade. Quando nós começamos a olhar para este milagre da moeda na boca do peixe, logo nós vamos entender que este milagre, ele é um milagre muito especial. Nós vamos perceber que há algumas singularidades neste milagre da moeda na boca do peixe. Se nós olharmos, nós vamos perceber que a primeira singularidade deste milagre da moeda na boca do peixe é que ele é registrado somente por Mateus. Este milagre não é registrado por Marcos, este milagre não é registrado por Lucas e nem muito menos por João. Mas apenas Mateus, ele faz questão de mencionar para nós este milagre que Jesus realizou de uma moeda na boca do peixe. Uma segunda singularidade deste milagre é que este milagre é um dos únicos milagres que Jesus realizou para suprir as suas próprias necessidades. Sim, este milagre é um dos únicos milagres que Jesus realizou para suprir uma das suas próprias necessidades, como nós veremos um pouco mais à frente. Mas a terceira singularidade deste milagre da moeda na boca do peixe é que ele é o único milagre realizado por Jesus que envolve dinheiro. Em nenhum outro episódio você vai ver Jesus realizando milagre envolvendo dinheiro.
Mas este milagre da moeda na boca do peixe, ele tem essa propriedade única e singular, porque é o único milagre que Jesus realizou envolvendo o dinheiro. A quarta singularidade deste milagre é que este milagre é um dos únicos que Jesus se utilizou apenas de um único peixe. Se você pegar algumas passagens bíblicas nos evangelhos, como por exemplo, Marcos capítulo 6, versículo 38, e Mateus capítulo 15, versículo de número 34, você vai perceber que Jesus se utilizou de vários peixes para fazer o milagre. Mas neste milagre aqui, Jesus, ele se utilizou de apenas um único peixe. Mas há também a quinta singularidade deste milagre, é que este milagre, dentre vários milagres, foi mais um milagre que Jesus realizou em favor de Pedro, para beneficiar Pedro. Pedro já tinha desfrutado de alguns milagres realizados por Jesus. Por exemplo, em Marcos capítulo de número 1, Pedro já tinha desfrutado de um milagre da cura da sua sogra. Pedro também já tinha desfrutado do milagre de andar por cima das águas. Pedro também já tinha desfrutado do milagre de ter uma pesca maravilhosa. E agora Pedro vai desfrutar de mais um dos milagres que Jesus realiza na vida dele. E a sexta singularidade deste milagre é que nós não encontramos um resultado final deste milagre, embora nós creiamos que este milagre, ele aconteceu justamente do jeito que Jesus falou para Pedro. Ele não continua mostrando Pedro indo até o mar e pescando este peixe. Mas este milagre, irmãos, ele começa com uma grande curiosidade. A primeira grande curiosidade deste milagre é que no versículo de número 24, Jesus estava chegando na cidade de Cafarnaum juntamente com seus discípulos. E já fazia-se muito tempo que Jesus não estava na cidade de Cafarnaum. E dentro da cidade de Cafarnaum existia os cobradores de impostos. Mas nós precisamos identificar aqui que esses cobradores de impostos não são os cobradores de impostos civil, mas são cobradores de impostos religiosos. Eles não eram, por exemplo, como Mateus, que era um cobrador de imposto, mas Mateus, ele era cobrador de imposto civil. Mateus, ele quando trabalhava cobrando impostos, ele trabalhava cobrando impostos para Roma. Então, nos tempos de Cristo, existia dois tipos de imposto: o imposto religioso e o imposto civil. O imposto civil, eles tinham a obrigação de pagar uma taxa anual para os romanos, mas eles também tinham este segundo tipo de imposto, que era um imposto religioso. Todo homem judeu, a partir dos seus 20 anos de idade, eles tinham por obrigação pagar cerca de 2 dracmas para pagar o imposto religioso. Para que era que servia esse imposto religioso? Esse imposto religioso, ele servia para a manutenção do templo, para custear o templo, para manter o templo dentro das suas normas e das suas organizações. Então todo homem judeu, ele era obrigado e ele deveria cooperar e contribuir com os impostos do templo. Qual é a origem dos impostos do templo? A origem dos impostos do templo se encontra no livro de Êxodo, ainda no tempo de Moisés, no capítulo de número 30, do seu versículo de número 11, até o seu versículo de número 14, quando Deus deu uma ordem para Moisés para levantar o tabernáculo. O tabernáculo também iria precisar de uma manutenção. Logo em seguida, esta mesma regra, esta mesma norma, se estendeu também ao templo que foi construído, ao templo de Salomão, e esta prática se estendeu até os tempos de Cristo. E no versículo de número 24, um dos cobradores de impostos do templo,
eles vão questionar Pedro. E é curioso que eles não questionam diretamente Jesus, mas eles questionam primeiramente Pedro, possivelmente por conta da influência que Pedro exercia diante dos demais apóstolos, ou por conta da grande aproximação que Pedro tinha diante da presença de Jesus. E Pedro recebe essa pergunta dos cobradores de imposto: o vosso mestre não paga as didracmas? O vosso mestre não paga o imposto do templo? E Pedro, sem nem pensar, ele diz no versículo de número 25, sim, o nosso mestre, ele paga os impostos. E a partir desta resposta de Pedro para os cobradores de impostos do templo, nós vamos ver algumas características deste milagre. A primeira característica deste milagre, da moeda na boca do peixe, é que, em primeiro lugar, este milagre nos mostra a onisciência de Jesus. Sim, irmãos, em primeiro lugar, este milagre tem como característica mostrar a onisciência de Jesus. Por quê? Porque quando nós observamos a conversa entre os cobradores de impostos do templo e Pedro, Jesus não estava presente diante desta conversa. Mas embora Jesus não estivesse presente fisicamente, Jesus, ele era como é onisciente. Jesus é conhecedor de todas as coisas. Jesus é conhecedor de todas as causas. Não existe nada que pegue Jesus de surpresa. Quando nós olhamos para os evangelhos, o que nós mais iremos ver é a manifestação da onisciência de Jesus. E Jesus, ele é tão extraordinário dentro da sua onisciência, que Pedro recebeu uma pergunta fora de casa, no caminho enquanto ia para casa. Mas o versículo de número 25 diz que quando Pedro entrou dentro de casa juntamente com Jesus, a Bíblia diz no versículo de número 25 que Jesus se antecipou. Ou seja, antes de Pedro abrir a sua boca, antes de Pedro relatar o episódio para Jesus, Jesus já se antecipou diante da situação que Pedro iria contar para o mestre. Com isso eu entendo, irmãos, que Jesus, ele sempre se antecipará diante das circunstâncias que nós enfrentamos. Por quê? Porque ele é onisciente. A onisciência de Jesus, irmãos, ela abarca todas as áreas da nossa vida. A onisciência de Jesus, ela alcança todos os nossos pensamentos. A onisciência de Jesus alcança o nosso passado. A onisciência de Jesus alcança e abarca o nosso presente. Como a onisciência de Jesus também alcança o nosso futuro. Em João capítulo de número 1, nós vemos uma das manifestações da onisciência de Jesus, e é isso que, em primeiro lugar, esse milagre nos ensina. E em João capítulo de número 1, Jesus começa a ter um encontro com seus primeiros discípulos, e um homem por nome Filipe levou um homem chamado Natanael até a presença de Jesus. E quando Natanael chegou diante da presença de Jesus, Jesus, dentro da sua onisciência, não foi necessário ele se apresentar, mas Jesus já conhecia o sentar e o levantar de Natanael. Jesus olhou para Natanael na sua onisciência e disse: eis aí Natanael, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Veja a onisciência de Jesus sendo aplicada ao presente de Natanael. Eis aí Natanael, quem ele é? Um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael fica surpreso com a fala de Jesus. Aí ele se volta para Jesus e faz uma pergunta: mas de onde é que tu me
conhece. Aí Jesus mais uma vez vai manifestar a sua onisciência, agora não mais aplicada ao seu presente, mas aplicada ao seu passado, porque Jesus é conhecedor de todos os episódios da nossa história. Não existe nenhum episódio da sua vida, não existe nenhum episódio da sua história que Jesus não tenha conhecimento. Aí Jesus olhou para Natanael e disse: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi passado, eu te vi quando tu estavas assentado debaixo da figueira. Mas não te maravilhes, Natanael, porque a minha onisciência vê o teu presente e o teu passado, porque a minha onisciência também vê o teu futuro, porque agora em diante você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que é isso? É Jesus dizendo: na minha onisciência eu conheço o teu presente, eu conheço o teu passado, e eu tenho para você um futuro glorioso de promessa, de céu aberto, de anjos subindo e descendo para guardar e proteger a sua vida. A primeira coisa que esse milagre nos ensina é a onisciência de Jesus. Porque Pedro não imaginaria que Jesus iria entrar dentro de uma causa como essa. Pedro achava que era uma causa simples demais para Jesus. Pedro achava que era uma causa pequena demais ou normal demais para Jesus. Mas na sua onisciência, Jesus se antecipou diante de Pedro e faz uma pergunta extraordinária. Qual é a pergunta extraordinária que Jesus faz para Pedro? No versículo 25, note comigo: que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos, dos filhos ou dos alheios? Ora, com essa pergunta, a Bíblia está nos mostrando, irmãos, a segunda característica deste milagre. Qual é a segunda característica deste milagre? É que este milagre da moeda na boca do peixe aponta para a filiação de Jesus. Sim, a segunda característica deste milagre é que ele aponta para a filiação de Jesus. E aqui nós extraímos 3 lições de Jesus como filho. Primeiro, nós vemos Jesus como filho de Deus, porque a pergunta de Jesus para Pedro é: de quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos, dos seus filhos ou dos alheios? No versículo de número 26, Pedro diz: dos alheios. Aí Jesus volta a responder dizendo: logo estão livres os filhos. Então a primeira lição aqui é que Jesus, ele é filho de Deus, irmãos. E uma vez que Jesus, ele é filho de Deus, isto significa dizer que ele estava isento de pagar os impostos do templo. Isto significa que Jesus, como filho de Deus, ele não tinha a obrigação de pagar o imposto do templo, porque além dele ser filho do dono do templo, ele também disse em Mateus capítulo de número 12, que ele era maior do que o templo. Ele era isento de pagar o imposto do templo, porque ele era maior do que o templo. E em João capítulo de número 2, ele disse: destruam este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Então a primeira lição é que Jesus é filho de Deus, mas a segunda lição é que Jesus também é filho de judeu. Ora,
Maria e José eram judeus, e como um homem judeu, aí sim Jesus tinha o dever e a obrigação de pagar o imposto do templo. Mas a terceira lição dessa segunda característica desse milagre, que nos mostra a filiação de Jesus, é que Jesus era não somente filho de Deus, Jesus era não somente filho de judeus, mas Jesus também é chamado de o filho do homem. E Jesus, como filho do homem, ele também tinha o dever de contribuir com o imposto do templo. Por que que Jesus é chamado de filho do homem? Jesus é chamado de filho do homem porque ele se identificou com o homem, ele se identificou com a natureza humana. Quando nós lemos Mateus capítulo de número 3, e João Batista vai batizar Jesus, João Batista disse para Jesus: é eu que careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Aí Jesus disse assim para João Batista: faça isso para que seja cumprida a justiça, ou seja, para que seja cumprido o que é certo, para que seja cumprido o que é correto. E Jesus, como filho do homem, ele vai pagar o imposto do templo. Mas por que que Pedro de imediato, de bate-pronto, no versículo de número 25, respondendo a pergunta do versículo 24, disse que Jesus já tinha pagado o imposto, sendo que a partir do versículo 25 do mesmo, Jesus diz que não tinha, ou mostra a entender que ele não tinha pagado o imposto? É porque Pedro, ele já estava acostumado a ver Jesus pagando e contribuindo com o imposto do templo. Mas nós temos aqui, irmãos, a terceira característica também desse milagre. Qual é a terceira característica? É que aqui, irmãos, a consideração de Jesus. Qual é a consideração de Jesus? Nós podemos ver no versículo de número 27, porque aqui há duas considerações de Jesus nesse milagre. A primeira consideração de Jesus é a consideração por Pedro, porque Jesus sabia que Pedro não estava com condições para pagar o seu imposto. Mas embora Pedro não estivesse com condições de pagar o seu imposto, de pagar a sua necessidade, de suprir a sua necessidade, ele estava na presença daquele que pode suprir todas as necessidades. E quem sabe você chegou aqui nessa noite carregado ou carregada de muitas necessidades, e eu quero te dizer que da mesma forma que Jesus levou em consideração a necessidade de Pedro, que não tinha nem 2 dracmas para pagar o seu imposto do templo, Jesus, ele se importa para a tua necessidade. Jesus, ele se atenta com a tua necessidade, e hoje ele pode te surpreender, te entregando uma providência de onde você menos espera, de onde você menos imagina. Jesus leva em consideração primeiro Pedro, porque Pedro tem uma necessidade e ele não está sabendo lidar com essa necessidade. Mas quando eu e você não sabemos lidar com as nossas necessidades, Jesus sabe como lidar com a minha e com a sua necessidade. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu não sei mais como lidar com essa necessidade. E o Senhor está dizendo para você: fica tranquilo, fica tranquila, porque eu sei como lidar com as suas necessidades. E Jesus, lidando com as necessidades de Pedro, isso é tão extraordinário, que Pedro já tinha vivido vários milagres da parte de Jesus, mas como esse não, era um milagre inédito, era um milagre novo. Talvez seja por isso que ele escreve na sua epístola dizendo assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, irmão, irmã. Lance diante do Senhor todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós.
Pedro tinha propriedade para dizer isso. Pedro era categórico em dizer isso, porque quando surgia a necessidade e a ansiedade batia no seu coração, ele dizia: opa, eu já sei aonde é que eu vou lançar a minha ansiedade. Eu vou lançar a minha ansiedade é diante da presença do Senhor. Irmãos, tem pessoas que lançam as suas necessidades nos status do WhatsApp, nos stories do Facebook e do Instagram. Mas Pedro disse assim: se você tem uma crise de ansiedade, se você tem uma ansiedade, leve para o Senhor, lance sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. O melhor endereço, o melhor lugar para lançarmos as nossas ansiedades é diante da presença de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. É a primeira consideração de Jesus, é a consideração de Jesus para com Pedro. Mas nós temos também uma segunda consideração. Qual é a segunda consideração? É a consideração de Jesus pelas outras pessoas. Porque Jesus não estava levando em consideração aqui somente a necessidade de Pedro, mas Jesus também estava levando em consideração aqui a estrutura daqueles que estavam ouvindo ele e ouvindo os seus discípulos. Por quê? Porque os cobradores de impostos fizeram uma pergunta para Pedro. E não nos é dito aqui que eles fizeram essa pergunta por maldade. Não nos é dito aqui que eles fizeram essa pergunta para colocar Pedro no estreito ou para constranger Jesus diante de qualquer situação, mas eles fizeram essa pergunta porque provavelmente quando Jesus e os outros discípulos chegaram em Cafarnaum, eles se lembraram da lista de impostos que deviam ser pagos para o templo, e aí quando eles puxaram a lista, estava faltando o nome de Pedro, estava faltando o nome também de Jesus. E o que era que as outras pessoas iriam pensar? O que era que os cobradores de impostos iriam pensar de Jesus, que pregou o grande sermão do monte, o famoso sermão da montanha, onde ele fala sobre a ética do reino de Deus? O que é que os cobradores de impostos não iriam pensar de Jesus? O que é que os cobradores de impostos não iriam pensar de Pedro? Não iriam pensar dos demais apóstolos? Olha, eles pregam a palavra, eles anunciam o reino de Deus, mas ficam isentos de cumprir com as suas obrigações com os impostos do templo. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que ele levou em consideração não somente Pedro, mas ele levou em consideração também esses cobradores de impostos do templo, essas outras pessoas. Aí Jesus diz para Pedro, no versículo de número 27, mas para que os não escandalizemos. Irmãos, nós precisamos entender a seriedade deste milagre, porque este milagre nos exorta a tomarmos cuidado com os escândalos, a não sermos porta-vozes de escândalos, a não sermos veículo de escândalo, porque o escândalo é tão sério só para não cometer escândalo com ninguém, mesmo não tendo direito de pagar os impostos do templo, porque ele era filho de Deus. Jesus realizou um milagre só para não causar um escândalo. Isso é sério, irmãos. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui deve mexer com a nossa vida espiritual. Isso aqui deve mexer e confrontar o nosso cristianismo. Que tipo de cristianismo eu estou vivendo? Porque Jesus não tinha a necessidade de fazer esse milagre. Eu já apontei aqui para os irmãos que como filho de Deus, que como verdadeiro templo de Deus, aonde reside toda a glória de Deus, como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como aquele que tabernaculou entre nós, ele era isento, irmão, livre de pagar os impostos do templo. Mas ele olhou para Pedro e disse: Pedro, nós não seremos escândalo para ninguém.
Agora note que isso aqui foi tão sério, tão extraordinário, que Pedro ficou admirado e surpreso com essa fala de Jesus, porque quando Pedro estava conversando com os cobradores de impostos, Jesus não estava presente. Mas Pedro entendeu, opa, não é que Jesus ouviu aquela conversa que eu tive lá atrás com o cobrador de impostos? Não é que Jesus sabia do começo, do meio e do final daquela conversa que eu tive com o cobrador de impostos lá atrás? Então isso deve mexer conosco, irmão. Por quê? Porque você sabia que Jesus escuta todas as nossas conversas? Você sabia que Jesus escuta todas as nossas palavras? Por quê? Porque Ele é onisciente. Jesus não escuta as nossas palavras somente no templo, mas Jesus também escuta as nossas palavras quando nós estamos fora do templo. Jesus escuta as nossas palavras não somente quando estamos dentro de casa, mas fora de casa também. Porque esse assunto foi tão sério, irmão, foi tão sério, que Jesus olhou e disse assim: eu não vou tratar desse assunto com Pedro do lado de fora. Eu vou tratar desse assunto com Pedro do lado de dentro. Aleluia, Jesus. Ei, e Jesus não tinha pressa para resolver as coisas não, irmão. Jesus sabia a hora certa de resolver as coisas, porque Ele era e é onisciente. Quando os discípulos estavam preocupados, dizendo assim: quem é que vai preparar a ceia da Páscoa? Quem é que vai preparar a ceia da Páscoa? Aí Jesus, na onisciência, disse: fiquem tranquilos, já está tudo pronto. O que vocês precisam é somente encontrar um homem. Ele está com cântaro, ele vai levar vocês até uma casa, ele vai levar vocês até um cenáculo. Quando você chega lá, vai estar tudo pronto. Mas veja que na onisciência de Cristo, Cristo ouviu a conversa de Pedro com o cobrador de imposto, e Jesus quis tratar daquela conversa que Pedro teve. E você sabia que às vezes Jesus ele vem ao meu e ao seu encontro para tratar de conversas que nós tivemos? Porque Pedro, ele achou, não, acho que Jesus não ouviu isso não. Mas Jesus disse assim: ô Pedro, o que estavam falando lá atrás? Então isso é tão sério, porque nos leva, irmãos, isso aqui nos leva a falarmos com as pessoas como se estivéssemos vendo Jesus na nossa frente. Mas isso também é tão sério, que Jesus diz assim: mas para que não escandalizemos. Jesus se preocupou com escândalo, irmão. E se tem uma das coisas que mais tem se alastrado, que mais tem incendiado a igreja, são escândalos. É por isso que no próximo capítulo, no capítulo de número 18, Jesus disse: ai daquele por quem vem um escândalo. Isso é tão sério, tão grave, que Jesus disse assim: ai daqueles que escandalizam desses pequeninos, uma dessas criancinhas. Se Jesus alertou os discípulos quanto ao escândalo com uma criancinha, que dirá mais com pessoas mais adultas? Ou seja, Jesus nos mostra a seriedade do escândalo, e nós não devemos ser meio ou veículos de escândalos, porque Jesus veio e contempla todas as nossas conversas. Jesus vê as nossas conversas depois do culto. Jesus vê as nossas conversas nas mediações do templo, nas mediações da igreja ou fora da igreja. Não existe nenhuma palavra que Jesus não esteja ouvindo, seja ela proferida pelos lábios ou seja ela proferida pelo coração. Porque aqueles que falam não com palavras pelos seus lábios, mas aquele que fala com palavras no seu coração. E Jesus vê, irmãos, e Jesus escuta não somente as palavras que saem dos nossos lábios, mas a que saem dos nossos corações também. Essa é a terceira característica. Essa é a terceira característica desse milagre, a consideração de Jesus pelos outros. Em Marcos capítulo de número 2, Jesus estava realizando um milagre na vida de um homem que era paralítico, que foi descido pelo teto. Aí Jesus disse para o paralítico: levanta-te, toma tua cama e anda.
Aí está escrito assim em Marcos capítulo 2: e arrazoavam ele em seus corações: quem é esse para perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, ouviu. Jesus ouviu o que eles tinham falado no seu coração. Aí Jesus devolveu com uma pergunta, dizendo assim: qual é mais fácil dizer a esse homem: pega a tua cama, se levanta e anda, ou perdoados são os seus pecados? Olha a pergunta bem facinha que Jesus jogou para cima dos escribas e fariseus. Ou seja, Jesus escuta, irmãos, as palavras que nós proferimos também dentro do nosso coração. E Jesus disse para Pedro: Pedro, você não teria necessidade disso. Pedro, eu não teria necessidade disso, porque eu sou filho real. Mas para que não o escandalizemos, Pedro, eu vou fazer o milagre. Então isso é sério. Qual é a quarta característica desse milagre? A quarta e última característica desse milagre é a provisão de Jesus. A quarta e última característica desse milagre é a provisão de Jesus. Agora, essa provisão de Jesus, ela veio de um único peixe. Por quê? Porque Jesus sabe como suprir as nossas necessidades. No capítulo de número 5 de Lucas, Jesus supriu as necessidades de Pedro e dos demais discípulos, proporcionando uma pesca maravilhosa, porque Jesus sabia da dimensão da necessidade que eles tinham lá atrás, mas Jesus também sabia da real necessidade que Pedro tinha agora no presente. Agora, irmãos, nós não podemos medir as dimensões da provisão de Deus, da providência de Deus, por uma quantidade numérica. Porque se olharmos de grosso modo, vamos achar que esta providência do milagre de um único peixe foi inferior a outra providência do milagre de uma pesca maravilhosa de vários peixes. Mas não importa, irmãos, se Jesus manda a providência por um número significativo de peixes, ou se Ele manda por um único peixinho, o que importa não é a numerologia, o que importa é a fonte. Se está vindo das mãos de Deus, é providência, é milagre, é escape, é necessidade suprida. O que Jesus faz é suficiente e necessário para suprir as suas necessidades. Pedro estava acostumado com uma providência numerosa, somente com rede, mas Jesus iria mostrar para Pedro que ele também tem outras fontes de providência. Tem horas que ele provê com uma grande rede, mas tem hora que ele provê com um simples anzol. Mas seja na rede ou seja no anzol, quando ele provê, é suficiente para suprir o que a gente precisa. Quantos acreditam nisso, meus irmãos? Só que para desfrutarmos da provisão de Deus, da providência de Deus, nós temos que nos submeter às ordens de Jesus. Jesus deu uma ordem para Pedro. Qual foi a ordem que Jesus deu para Pedro? No versículo de número 27, Jesus disse para Pedro: vai ao mar. Ô irmão, o papel de fazer o milagre era de quem? O papel de fazer o milagre era de quem? A responsabilidade de fazer o milagre era de quem? Agora, o dever e a obrigação de ir ao mar era de Pedro. Então, para desfrutarmos da provisão, da providência que Deus, que Jesus tem para nós, nós temos que nos submeter às suas ordens, ainda que elas sejam contrárias ao nosso pensamento. Porque geralmente as ordens de Jesus, elas sempre fogem da nossa racionalidade, irmão. E a gente acha que por isso Jesus não pode ou não vai fazer o milagre. Mas não se escandalize com as ordens de Jesus para você. Se Ele te deu uma ordem, é porque por trás dessa ordem tem um milagre para você. Jesus disse para os mestres: enche as talhas de água.
Mas para que encher as talhas de água se a necessidade é de vinho? É porque por trás desta ordem, que talvez não fosse lógica, tinha um milagre escondido. Tinha um homem que era cego. Aí Jesus pegou lama, fez lama no chão, untou nos seus olhos e disse: agora vai se lavar no tanque de Siloé. Alguém poderia olhar e dizer assim: é uma ordem lógica, mas repito, por trás das ordens que parecem lógica de Jesus para nós, tem um milagre escondido. Talvez alguém olhasse para aquele homem, para aquele cego do que foi se lavar no tanque de Siloé, e alguém dissesse: olha lá, Jesus deu uma ordem só para o homem se sujar, só para o homem lavar o seu, e o homem já é cego, o que é que vai resolver com barro no olho? Mas o homem vai, na medida que ele vai se aproximando do milagre. Na medida que ele se aproxima, ele vai se aproximando do milagre. Na medida em que ele obedece, ele vai se aproximando do milagre. E na medida em que você obedece à ordem de Jesus, você vai se aproximando do seu milagre. Pastor, qual é a distância entre o meu milagre? A distância é do tamanho da sua obediência, é do tamanho da sua submissão. Aí Jesus disse para Pedro: vai até o mar. Pedro tinha que ir até o mar, porque o milagre de Pedro estava lá. A bênção de Pedro estava lá, e ele tinha que obedecer à ordem de Jesus. Mas Jesus, além de dizer para Pedro: vai ao mar, Jesus também deu a segunda ordem para Pedro. Qual foi a segunda ordem que Jesus deu para Pedro? Lança o anzol. Oh, glória a Deus. Aí eu pergunto para os irmãos: qual é mais fácil pescar? É mais fácil pescar com a rede, ou é mais fácil pescar com o anzol? Tem algum pescador aqui? É mais fácil pescar com a rede ou com o anzol? Me responda. Com a rede. Porque você está jogando aqui, está jogando ali, é só jogar e puxar, e você já vê o resultado de imediato. Agora pescar com anzol, não. Pescar com anzol, irmão, requer paciência, requer um anzol certo, um anzol específico, requer a isca específica. Mas eu creio que naquele dia Pedro não se preocupou, não precisou se preocupar com o tipo de anzol, com o tipo de linha, com o tipo de isca, porque Jesus já tinha dado uma ordem para o peixe, e o peixe só estava esperando Pedro chegar lá. Em outras palavras, a providência de Pedro só estava esperando Pedro chegar lá. Era como se estivesse dizendo: vem, Pedro, porque o teu milagre está aqui. Aí Pedro vai pescar. Ô irmão, você pensa que tem gente que pensa que Pedro passou a tarde inteira pescando. Se na última pesca dele, que foi a pesca maravilhosa, Jesus só disse assim: Pedro, só lança do lado direito. Não, Senhor, mas eu já pesquei a noite inteira. Pedro, tu entende de peixe, tu entende de pesca, mas eu entendo de criatura, eu entendo de mar, eu entendo de todas as coisas. Eu sei aonde é que está o peixe. E esse milagre aqui, da moeda na boca do peixe, foi tão extraordinário, que Jesus sabia onde estava o peixe, e Jesus sabia também onde estava a moeda. Ei, Ele sabe onde é que está a sua necessidade. Ele sabe onde é que está a sua necessidade. Ah, pastor, a minha necessidade é o meu casamento. Ele sabe. Ah, pastor, a minha necessidade é o meu filho, a minha filha. Ele sabe. Ah, pastor, a minha necessidade é o meu pai, a minha mãe. Ele sabe, e é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Jesus deu as duas primeiras ordens a Pedro: vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe. Não seria no segundo, não seria no terceiro, no quarto ou no quinto, mas seria no primeiro. Glória a Deus. Seria no primeiro. Mas não sei se tinha outros pescadores lá, pescando o dia inteiro. Porque quem já pescou, eu acredito que já teve essa experiência. Por exemplo, a maioria dos meus tios são todos pescadores. Eu sou do Nordeste, eu sou do Pernambuco. Então eu fui criado praticamente na beira do rio, pescando com os meus tios. E às vezes
Eles combinavam assim: hoje nós vamos pescar de anzol. Às vezes falavam, vamos pescar de linhada, que era só a linha sem a vara de pescar. E às vezes tinha um deles que estava lá a tarde inteira, não pescava nada. Aí chegava um outro do lado, jogava lá um anzol. Na primeira, o peixe já subia. Eu não sei, é uma conjectura minha, irmãos. Eu não sei se naquele dia tinha mais pescadores pescando de anzol. Porque naquela época tinha muitos pescadores, amém? Eu não sei se de repente naquele dia, naquela hora, ou se fosse uma tardezinha, tinha alguém que tinha passado a tarde inteira pescando ali, não tinha pescado nada. Mas quando Pedro chegou, ele lançou o anzol, foi lançar, o peixe pegou. Por quê? Porque Jesus já tinha dado uma ordem. Isso aqui é tão forte, olha só. Aquele que deu uma ordem para o grande peixe engolir Jonas é o mesmo que deu uma ordem para o pequeno peixe com uma moeda na boca engolir o anzol de Pedro. Ei, há uma ordem absoluta e extraordinária de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não se assuste, se é um pequeno anzol, não importa, a providência será grande, o milagre será grande. Ô irmão, que alegria eu estou sentindo aqui, irmão. Que alegria eu estou sentindo aqui, irmão. Que alegria eu estou sentindo aqui, irmãos. Porque Ele cuida de mim com você, não somente com rede, mas Ele cuida também com anzol. Ô irmão, com anzol não vem 2, não vem 3, não vem 4. Na rede vem um molho de peixe. No anzol só vem um, mas o um que vem é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Aí lá vai Pedro. Pedro vai. Isso aqui é tão forte, irmão. Quando Pedro pega, aí Jesus falou assim: Pedro, você vai ao mar, você vai lançar o anzol, você vai tirar o primeiro peixe. Só isso não. Por quê? Porque Jesus queria que Pedro se envolvesse com milagre, irmão. Aleluia. Às vezes a gente quer viver milagre, quer desfrutar de milagres sem fazer nada. Jesus quer que você faça alguma coisa, sendo enchendo as talhas de água, ou seja, jogando um simples anzol no mar. O que importa é obedecer a ordem de Jesus, porque o milagre vai surgir. Mas não pense que Pedro não teve trabalho, não. Pedro teve trabalho. Vai lançar lá e pega. Pedro, quando você pega, e aí, Senhor, é só pegar o peixe? Não, Pedro, você vai ter que abrir a boca do peixe. Glória a Deus. Ah, irmão. E tem gente que até gosta de peixe, mas não quer tratar com peixe, né? Tivemos a Semana Santa aí, né? Que tinha gente que falava assim, só como peixe. Falei, então manda a carne tudo lá para casa. E eu ouvi de muitas pessoas dizendo assim, eu gosto de peixe, eu adoro peixe, mas não gosto de tratar, de lidar com peixe. Mas para viver esse milagre aqui, tem que não só gostar do peixe, mas tem que lidar com peixe também. Porque tem gente que até gosta do peixe, mas não quer lidar com peixe. Mas o milagre vai se desenvolver na medida em que você está tratando-se com o peixe. Aí Jesus diz, Pedro, você vai lançar um anzol, você vai tirar o primeiro peixe, o primeiro que subir. Pedro, o peixe vai subir. Por quê? Porque ele já deu uma ordem. E abrindo-lhe a boca, ó, tem que fazer alguma coisa. Quando Pedro abriu a boca, ele encontrou um estáter. Glória a Jesus. Irmão, como é que essa moeda foi parar na boca desse peixe? Quem foi que colocou a moeda lá na boca do peixe? O peixe ficou segurando até Pedro chegar lá. Foi um Deus soberano que trabalha por trás de todas as coisas. Irmão, eu não sei a quantidade de peixes que Pedro já tinha pescado a sua vida inteira. Não sei. Tamanho de peixe, dimensão de peixe, tipo de peixe. Eu só sei que naquele dia Pedro pegou, eu nunca peguei um peixe desse. Eu nunca peguei um peixe desse. Por quê? Porque Pedro pegava o peixe para transformar o peixe em dinheiro. Mas Jesus é tão tremendo, tão extraordinário, que ele disse, vai lá, Pedro, você não vai nem precisar vender o peixe para conseguir dinheiro, porque a minha providência está escondida dentro de coisas simples. Só abre a boca do peixe, tira a moeda, porque o milagre é teu, o milagre é teu, o milagre é teu, o milagre é teu, o milagre é seu. Mas você vai ter que pescar o
o peixe, vai ter que abrir a boca do peixe, vai ter que ir ao mar. Aí Jesus dá uma ordem para Pedro, fala assim: ô Pedro, termina agora, irmão. Toma-o e dá por ti e por mim. Ô irmão, Jesus é tremendo. Há uma providência de Deus vindo na direção da sua vida, na direção da sua casa. Era um simples peixe, mas por trás de um simples peixe tinha uma grande providência. O profeta Zacarias, ele disse assim, ó: não desconsidereis as coisas pequenas, irmão, porque é através das coisas pequenas que ele faz um grande milagre. Agora, se você está acostumado a viver só milagre com uma grande quantidade de peixe, Jesus vai te surpreender, porque ele também faz milagre com um único peixe. Porque tem gente que olha e fala assim: não, é só um peixinho só. Mas o segredo não é o peixe, o segredo é quem está mandando no peixe. É por isso que nós estamos falando primeiro sobre os milagres de Jesus, sobre a natureza, porque o poder que Adão perdeu de exercer sobre a natureza, Jesus exerce. No livro de Salmos, capítulo de número 8, está escrito que ele dá ordem ao mar, e que ele dá ordem aos peixes, e os peixes lhe obedecem. Naquele dia o peixe já tinha recebido uma ordem de Jesus para levar a providência, a provisão para Pedro. Ou você não se lembra que Deus falou com o corvo? Não? Você acha que Deus não falou com o corvo? Não, Deus não só falou com o corvo, mas Deus deu uma ordem para o corvo. Deus disse: Elias, vai para o ribeiro de Querite. Por quê, Senhor? Porque eu já dei uma ordem para o corvo. Deus não pediu, Deus ordenou, Deus deu uma ordem. Quando deu a hora certinha, Elias só ouviu as asas do corvo batendo, entregando a providência para ele. Foi a mesma coisa do peixe. Aquele que ordenou os corvos para Elias é o mesmo que ordenou para o peixe, e o milagre aconteceu. Há uma ordem extraordinária de Deus para a sua vida. Quantos recebem essa palavra, pode levantar as mãos e dizer: eu tomo posse, Jesus. Amém, meus irmãos. Deus continue vos abençoando poderosamente. Amém.